O suficiente? Perguntei-lhe. Acho que sim, respondeu ele. Agora você acha isso? Depois que se tornar ministro, não vai pensar da mesma forma, disse-lhe eu. Meu amigo se tornou ministro e, quando veio me ver, disse-me, você tinha razão. No dia em que me tornei ministro, minha mente me falou, você percorreu um longo caminho. Agora, para ser o primeiro-ministro do país não está longe. Apenas mais alguns passos e você poderá se tornar o primeiro-ministro. Porém, agora estou tão tenso, tão preocupado, que não consigo dormir, não consigo desfrutar de nada. Enquanto estou comendo, penso em política. Enquanto estou fazendo amor com a minha esposa, penso no cargo de primeiro-ministro. Tudo ficou confuso. Ajude-me a encontrar um pouco de paz de espírito. Meu conselho foi: primeiro você se torna primeiro-ministro. Sua mente vai dizer, agora se torne presidente do país. Se você continuar a ouvir a mente, não conseguirá ter paz. Por outro lado, se quiser paz, então pare de dar ouvidos à mente. E descarte todas essas coisas que obteve por dar ouvidos à mente. Como homem pobre, você era muito feliz, alegre. Você não possuía nada, mas tinha um ser bonito. Não estou dizendo para jogar fora o seu dinheiro. Só não deixe sua mente dominá-lo. Daí, então, onde quer que esteja, você estará em paz. Se a mente da pessoa domina, mesmo no paraíso ela vai comentar, este é o paraíso? Deve haver algo mais. Todas as casas parecem muito velhas, podres e usadas, porque estão lá uma eternidade. Todas as pessoas parecem tão tristes e tão sérias, pois também estão lá uma eternidade. Tanta poeira se acumulou sobre elas, que não tem nada para fazer lá, perderam a própria dignidade. Embora tenham alcançado o paraíso, perderam sua condição humana, não podem sorrir. O riso é proibido no paraíso, sabia? Nenhuma escritura do mundo, de nenhuma religião, diz que o humor é uma qualidade religiosa, só eu digo isso. Ninguém está disposto a permitir humor na religiosidade. Alguém pode imaginar o que aqueles santos mortos, secos como um osso, estarão fazendo no paraíso? Eles não podem amar, não podem jogar cartas, não podem nem mesmo jogar uma partida de futebol. Também não podem ver televisão, pois é algo sem virtude. Não podem beber nem mesmo uma xícara de chá, não podem ter um intervalo para um café, e trabalho de jeito nenhum. Seus dias são vazios, suas noites são vazias, eles devem estar ansiosos para voltar para a terra. Pelo menos na terra eles eram adorados como santos, mas no paraíso ninguém os adora, porque todo mundo é santo. Mas ninguém pode voltar do paraíso. Tem uma entrada, mas não existe nenhuma saída. Portanto, antes de entrar no paraíso é preciso pensar duas vezes, pois vai ser o último ato. Depois, não tem retorno. O paraíso praticamente entra no próprio túmulo das pessoas. Mas na certa mente vai dizer, esse não é o paraíso. Descubra. Procure pelo paraíso. Isso parece ser algum deboche, o diabo deve estar por trás disso. Parece ser uma grande piada chamar isso de paraíso. Mesmo no paraíso a mente do ser humano não permitirá que ele tenha paz. Paz e mente não combinam. Um dos rabinos mais famosos dos Estados Unidos, Joshua Lieberman, escreveu um livro famoso intitulado Peace of Mind. Eu enviei a ele uma carta dizendo, o que quer que você saiba sobre a mente, parece ser lixo. Você nem sequer sabe que Peace of Mind, traduzido ao pé da letra, paz da mente, é uma contradição de termos, e esse é o título do seu livro. O título deveria ser, Peace or Mind, paz ou mente. Ele deve ter ficado chocado com minha carta, pois nunca respondeu. Escrevi para ele novamente. Essa covardia não é boa por parte de um rabino. Ou altere o título ou me dê uma explicação. Ele nem mudou o título nem me deu qualquer explicação, e apenas perguntei uma coisa simples. Peace of Mind, paz da mente, ao pé da letra.
Esse tipo de coisa não existe. Ou existe paz e não há mente, ou existe mente e não existe paz. O título correto seria Peace or Mind, tradução ao pé da letra, paz ou mente. Mas ele não pode mudá-lo, porque esse é o tema do livro, Paz da Mente e Como Alcançá-la. Ele mostra métodos e maneiras de como alcançar a paz da mente. A mudança do título não se adequaria ao conteúdo do livro. É possível que ele entenda que o estou colocando em uma situação difícil, pois, ao mudar o título, o livro não vai mais expressar o que está no título. O autor vai ter que reescrever todo o livro, e ele não pode reescrever todo o livro, porque não entende que a mente é a fonte de todas as suas tensões, ansiedades e preocupações. Ela não pode estar em paz, isso é impossível. Toda a essência das experiências do Oriente em espiritualidade há milhares de anos se resume a paz ou mente. A escolha de cada um. A paz é um fenômeno muito normal, muito comum, muito simples, e todos a vivenciam. No entanto, no que diz respeito à mente, continuam a pensar, deve haver algo mais. Não pare. Continue a procurar. A pessoa precisa dizer à mente, cale-se. É a sua mente, e você tem o direito de mandá-la se calar, e de dizer que não vai se incomodar com suas bobagens cada vez mais. Desfrute de todas as coisas que você tem, porque quanto mais as desfruta, mais elas crescem. Este é o paradoxo. A mente pede cada vez mais e se torna cada vez mais preocupada. Sem a mente a pessoa vive a paz, vive o amor, vive o silêncio. E, ao vivê-la, a paz torna-se cada vez mais profunda. Aos poucos, a felicidade passa a ter asas, passa a tornar-se uma bênção, uma beatitude, uma bem-aventurança. Você sempre fala contra a mente, que as pessoas devem descartá-la, devem dizer a ela que se cale, e que ela não é necessária na busca da verdade. Para que serve a mente? Ela é de fato totalmente maliciosa. A mente é uma das coisas mais importantes na vida do ser humano, mas apenas como servo, não como mestre. No momento em que a mente se torna o mestre surgem os problemas e, em seguida, ela substitui o seu coração, seu ser, e assume a posse total sobre a pessoa. Daí, em vez de seguir as ordens da pessoa, a mente começa a dar ordens a ela. Não estou dizendo para destruir a mente. Ela é o fenômeno mais evoluído da existência. Estou dizendo, tome cuidado para que o servo não se torne o mestre. Lembre-se, seu ser vem primeiro, seu coração em segundo, sua mente em terceiro. Esta é a personalidade equilibrada de um ser humano autêntico. A mente é a lógica. Imensamente útil e, no mercado, as pessoas não podem existir sem a mente. E eu nunca falei que não se deve usar a mente no mercado. Deve-se usá-la, sim. No entanto, as pessoas devem usar a mente, e não ser usadas por ela. E a diferença é grande. É a mente que proporciona às pessoas toda a tecnologia, toda a ciência, e é por isso mesmo que ela reivindica ser o mestre de seu ser. É aí que começa a maldade, pois ela fecha completamente as portas do coração. O coração não é útil, não tem nenhum propósito a cumprir. É exatamente como uma rosa. A mente pode dar o pão, mas não pode dar alegria. Não pode fazer com que a pessoa sinta-se feliz na vida. É muito séria, não pode tolerar risadas. A vida sem risada fica abaixo dos padrões humanos e, consequentemente, torna-se sub-humana, porque só um homem, em toda a existência, é capaz de dar risada. O riso indica a consciência e seu maior crescimento. Os animais não podem rir, as árvores não podem rir, e as pessoas que permanecem enjauladas na mente, ou seja, os santos, os cientistas, os ditos grandes líderes, não podem rir também. Eles são todos muito sérios, e a seriedade é uma doença. É o câncer da alma, e é destrutivo. Em função de o ser humano estar nas mãos da mente, toda a criatividade dela fica a serviço da destruição. As pessoas estão morrendo de fome,
e a mente está tentando acumular mais armas nucleares. As pessoas estão famintas, e a mente está tentando chegar à lua. A mente não tem nenhuma compaixão. Para a compaixão, para o amor, para a alegria, para o riso, é preciso um coração, liberto da prisão da mente. O coração tem um valor superior, embora não tenha nenhuma utilidade no mercado, uma vez que o mercado não é um templo, não é significativo na vida de ninguém. O mercado tem o valor mais baixo de todas as atividades dos seres humanos. Jesus está certo quando diz: o homem não pode viver apenas do pão. Mas a mente só pode fornecer o pão. O ser humano pode sobreviver, mas sobreviver não é vida. A vida precisa de algo mais, como dança, música, alegria. Portanto, quero que as pessoas coloquem tudo no devido lugar. O coração deve ser ouvido primeiro, se houver algum tipo de conflito entre a mente e o coração. Assim, em qualquer conflito entre o amor e a lógica, o amor tem que ser determinante, não a lógica. A lógica não pode fornecer nenhuma seiva à pessoa, pois é seca. Ela é boa em cálculo, é boa em matemática e tecnologia científica, no entanto, não é boa em relações humanas, nem no crescimento do potencial interior do indivíduo. Acima de seu coração está o seu ser. Assim como a mente é a lógica e o coração é o amor, o ser é a meditação. Ser é conhecer a si mesmo. E ao conhecer a si mesmo você conhece o próprio significado da existência. Conhecer o ser é trazer uma luz para a escuridão do mundo interior e, a menos que a pessoa seja iluminada por dentro, nenhuma luz exterior tem utilidade. Dentro da pessoa há somente escuridão, escuridão abissal, inconsciência. E todas as suas ações vão surgir dessa escuridão, dessa cegueira. Portanto, quando digo qualquer coisa contra a mente, não me entenda mal. Não estou contra a mente, e não quero que as pessoas a destruam. Quero que as pessoas se transformem em uma orquestra. Os mesmos instrumentos musicais podem gerar um barulho infernal se não souberem como criar uma sinfonia, como criar uma síntese. Como colocar as coisas nos devidos lugares. O ser deve ser o derradeiro. Não há nada além disso, é parte de Deus dentro do ser humano. O ser vai lhe dar aquilo que nem a mente nem o coração podem dar, que é o seu silêncio. Ele vai lhe dar paz. Ele vai lhe dar serenidade. Ele vai lhe dar beatitude e, finalmente, a sensação de ser imortal. Conhecendo-se o ser, a morte se torna uma ficção e a vida cria asas para a eternidade. Não se pode dizer ao homem que desconhece o seu próprio ser para ter vitalidade de fato. Ele pode ser um mecanismo útil, um robô. As pessoas devem procurar o seu ser e a sua existência através da meditação. E devem compartilhar seu êxtase através do amor e do coração. É disso que se trata o amor, compartilhar a felicidade. Compartilhar a alegria, compartilhar a dança, compartilhar o êxtase. A mente tem sua própria função no mercado, mas quando a pessoa chega à sua casa, sua mente não deve continuar a tagarelar. Da mesma forma que se tira o casaco, o chapéu, os sapatos, deve-se dizer para a mente: agora fique quieta, este não é o seu mundo. Isso não é ser contra a mente. Na verdade, é dar descanso a ela. Em casa, com a esposa, com o marido, com os filhos, com os pais, com os amigos, a mente não é necessária. Há a necessidade de se ter um coração transbordante. Se não houver um amor transbordante em uma casa, ela nunca será um lar, será somente um domicílio. E se a pessoa em seu lar puder encontrar alguns momentos para meditação, para vivenciar o próprio ser, ela elevará a casa ao pico mais alto, o de ser um templo. A mesma casa. Para a mente é só uma casa, enquanto para o coração ela se transforma em um lar e, para o ser, torna-se um templo. A casa permanece a mesma, e é a pessoa que passa pelas mudanças, ou seja, sua visão muda, sua dimensão muda, seu modo de compreender e olhar para as coisas muda. E a casa que não compreende todos os três é incompleta, é pobre.
Um homem que não tem todos os três, em profunda harmonia, tendo a mente a serviço do coração, o coração a serviço do ser, e o ser pertencente à inteligência difundida por toda a existência. As pessoas chamam a isso de Deus, mas eu gosto de chamá-lo de divindade. Não tem nada acima. A mente é minha ou foi implantada por outros. A mente está dentro de cada um, mas, de fato, é uma projeção da sociedade dentro do indivíduo. A mente não pertence a ele. Nenhuma criança nasce com uma mente. Ela nasce com um cérebro. O cérebro é o mecanismo e a mente é a ideologia. O cérebro é alimentado pela sociedade, e toda a sociedade cria uma mente de acordo com seus próprios condicionamentos. É por isso que há tantas mentes no mundo. A mente hindu, com certeza, é separada da mente cristã, assim como a mente comunista, com certeza, é separada da mente budista. Entretanto, cria-se uma ilusão de que a mente pertence ao indivíduo, de forma que ele passa a agir de acordo com a sociedade, seguindo a sociedade, mas se sente como se funcionasse por conta própria. Este é um dispositivo muito ardiloso. George Gurdjieff costumava contar uma história. Um mago nas montanhas tinha muitas ovelhas, e para evitar ter que contratar funcionários e não ter que tomar conta das ovelhas e sair à procura delas todos os dias, quando se perdessem na floresta, ele hipnotizou todas as ovelhas, e contou a cada uma diferentes histórias. Ele forneceu mentes diferentes para cada ovelha. Para uma delas ele disse: "Você não é uma ovelha, você é um homem, portanto, não precisa ficar com medo de um dia ser morta, sacrificada, como outra ovelha, pois elas são apenas ovelhas. Então, você não precisa ficar preocupada em relação ao retorno para casa." Para outra, ele disse: "Você é um leão, e não uma ovelha." Para outra ainda: "Você é um tigre." E desde esse dia o mago sentiu-se à vontade. As ovelhas passaram a se comportar de acordo com a mente que lhes foi dada. Ele poderia matar uma ovelha, pois todos os dias ele costumava matar ovelhas para seu próprio sustento e de sua família, e as ovelhas que acreditavam que eram leões ou homens ou tigres simplesmente olhavam e davam risadinhas. Isso é o que acontece com as ovelhas. E não tinham medo, não como nos velhos tempos. Antes, quando ele matava uma ovelha, todas ficavam tremendo, com medo. Amanhã vai ser o meu dia. Quanto tempo consigo viver? E é por isso que elas costumavam fugir para a floresta, para evitar o mago. Mas agora ninguém estava fugindo mais. Havia tigres, havia leões. Foram implantadas nelas todos os tipos de mentes. A mente do indivíduo não é a mente dele, isto é fundamental que seja lembrado. Sua mente é um implante da sociedade na qual ele nasceu acidentalmente. Se um indivíduo nascesse em um lar cristão, mas fosse imediatamente transferido para uma família muçulmana e criado pelos muçulmanos, não teria a mesma mente, teria uma mente totalmente diferente daquilo que se pode imaginar. Bertrand Russell, um dos gênios da nossa época, se esforçou para se livrar da mente cristã, não porque ela fosse cristã, mas simplesmente porque lhe foi dada por outros. Ele queria ter sua própria perspectiva das coisas. Ele não queria ver as coisas pelas lentes dos outros. Russell queria entrar em contato com a realidade de forma imediata e direta. Ele queria ter sua própria mente. Portanto, não era uma questão de estar contra a mente cristã. Se ele fosse hindu, teria feito o mesmo. Se ele fosse muçulmano, teria feito o mesmo. Se ele fosse comunista, teria feito o mesmo. A questão é se a mente é própria do indivíduo ou se é implantada por outros, pois os outros implantam uma mente no indivíduo que não serve a ele, mas serve aos propósitos dos outros. A pessoa é preparada pelos pais, pelos professores, pelos sacerdotes, pelo sistema educacional, para ter um determinado tipo de mente, e a vida inteira ela continua a viver através desse tipo de mente. Essa é uma vida emprestada.
E é por isso que há muito sofrimento no mundo, porque ninguém está vivendo de forma autêntica, ninguém está vivendo seu próprio eu, está simplesmente seguindo ordens que lhe foram implantadas. Bertrand Russell se esforçou e escreveu um livro intitulado Por que Não Sou Cristão? Mas em uma carta para um amigo ele escreveu: embora eu tenha escrito o livro, embora eu não acredite que sou cristão, pois descartei essa mente, lá no fundo. Um dia, perguntei a mim mesmo, quem é o maior homem da história? Racionalmente, sei que Gautama Buda, mas eu não poderia colocar Gautama Buda acima de Jesus Cristo. Naquele dia, percebi que todos os meus esforços tinham sido em vão. Ainda sou cristão. Racionalmente, sei que Jesus Cristo não pode ser comparado a Gautama Buda, mas é só uma questão racional. Emocionalmente, sentimentalmente, não posso colocar Gautama Buda acima de Jesus Cristo. Jesus Cristo permanece no meu inconsciente, e ainda afeta minhas atitudes, minhas abordagens, meu comportamento. O mundo acha que não sou mais cristão, mas eu sei. Parece difícil se livrar dessa mente. Eles a cultivaram com tal perspicácia, com tal habilidade. E é um processo longo. Ninguém nunca pensa sobre isso. Um homem vive no máximo 75 anos, e durante 25 anos ele tem que estar em escolas, faculdades, universidades, ou seja, um terço da vida é dedicado ao cultivo de uma determinada mente. Bertrand Russell falhou porque não tinha conhecimento de como se livrar dela. Ele estava lutando, mas tateava no escuro. Há determinados métodos de meditação que podem afastar as pessoas da mente, e é muito fácil se quiserem abandoná-la. No entanto, sem primeiro separá-las da mente é impossível abandoná-la. Quem vai abandonar quem? Bertrand Russell está lutando com metade de sua mente, contra outra metade, e ambas são cristãs. É impossível. Mas a sociedade quer que os indivíduos simplesmente sejam uma cópia, nunca um ser original. A estratégia para criar uma mente na pessoa é repetir determinadas coisas de forma contínua. E se uma mentira é repetida continuamente, ela começa a se transformar em verdade, tanto que é bem possível que se esqueça de que era uma mentira no princípio. Adolf Hitler passou a mentir para o povo alemão que todo o sofrimento do país era devido aos judeus. Agora isso é algo muito absurdo. É como se alguém dissesse que todo o sofrimento do país é causado pelas bicicletas, de modo que, se todas as bicicletas forem destruídas, todo o sofrimento desaparecerá. Na verdade, os judeus eram a própria espinha dorsal da Alemanha. Eles haviam criado toda a riqueza da Alemanha. E não tinham nenhuma outra nação, de modo que qualquer nação, onde quer que estivessem, era a nação deles. Não tinham nenhuma alternativa em suas mentes, não podiam trair, e estavam fazendo todas as coisas que qualquer outro alemão vinha fazendo para o bem-estar do país. Porém, em sua autobiografia, Adolf Hitler escreve: não importa o que se diz, porque não há tal coisa como verdade. A verdade é uma mentira que foi repetida tantas vezes que se esquece de que é uma mentira. Assim, de acordo com ele, a única diferença entre a verdade e a mentira é que a mentira é fresca e a verdade é velha. De outro modo, não há nenhuma diferença. E ele parece ter algum discernimento nisso. Por exemplo, o cristianismo, o hinduísmo, o islamismo, essas três religiões repetem para seus filhos: há um Deus. O jainismo, o budismo, o taoísmo, três outras religiões, dizem: não há Deus. O primeiro grupo de três religiões tem uma determinada mente. Toda a vida desses indivíduos é preenchida com a concepção de Deus, inferno, céu, oração. O segundo grupo de três religiões não tem oração porque não há ninguém para quem orar. Não existe nenhum Deus. Nem surge questionamento. Agora, metade do mundo é comunista. Eles não acreditam nem mesmo na alma do homem, e é dito a toda a criança, repetidas vezes, que o homem é matéria, que quando o homem morre,
Ele simplesmente morre, e que nada permanece, que não há nenhuma alma e que a consciência é um subproduto. Assim, metade da humanidade repete isso como uma verdade. Adolf Hitler não pode ser acusado de ser totalmente absurdo. Parece ser real o fato de que, se alguém repetir alguma coisa para as pessoas, elas vão, aos poucos, começar a acreditar. E se for repetido ao longo dos séculos, torna-se uma herança. A mente do indivíduo não é dele. E a sua mente não é jovem, ela é secular, 3.000 anos de idade, 5.000 anos de idade. É por isso que toda a sociedade teme que alguém crie uma dúvida em relação à mente. Esse é o meu crime, criar uma dúvida no indivíduo em relação à sua mente. E quero que você entenda que você não é a sua mente, e que sua busca deve ser para encontrar a própria mente. Estar sob o impacto de outra pessoa é permanecer psicologicamente um escravo. E a vida não é para ser uma escravidão. É para saborear a liberdade. Existem coisas verdadeiras, mas, com essa mente, a pessoa nunca saberá, pois essa mente é cheia de mentiras, repetidas século após século. É possível encontrar a verdade quando se coloca a mente completamente de lado e se olha para a existência com outros olhos, como uma criança recém-nascida. Dessa forma, qualquer coisa que se vivencie é verdade. E, mantendo-se em constante alerta para impedir que os outros interfiram no seu crescimento interior, chega um momento em que a pessoa se torna tão sintonizada com a existência, tão única com a existência. Apenas essa experiência é uma experiência religiosa. Não é judia, não é cristã, não é hindu. Como alguma experiência pode ser judia, hindu ou muçulmana. Ninguém vê sua insignificância. A pessoa come alguma coisa e diz que está deliciosa, mas é cristã, hindu ou budista. A pessoa prova alguma coisa e diz que é doce, mas é comunista. É materialista ou espiritualista. Essas questões não fazem sentido. É simplesmente doce, é simplesmente delicioso. Quando a pessoa sente a existência imediatamente, sem nenhum mediador, sem ter nenhuma mente dada por outra pessoa, prova algo que a transforma, que a torna iluminada, desperta, que a leva ao pico mais alto da consciência. Não existe realização maior. Não existe satisfação maior. Não existe um relaxamento mais profundo. A pessoa chegou em casa. A vida torna-se uma alegria, uma música, uma dança, uma celebração. Identificação. Identificar-se com algo que você não é, essa é a estrutura do ego. Identificar-se com algo que você não é, essa é a estrutura do ego. Ego significa identificar-se com algo que a pessoa não é. O que quer que ela seja, não é necessário identificação. Ela não precisa se identificar com isso, ela já é isso. Portanto, sempre que houver qualquer identificação, quer dizer identificação com outra coisa que a pessoa não é. Ela pode ser identificada com o corpo, com a mente. Porém, no momento em que é identificada, ela se perde de si mesma. Isso é o que significa ego. É como o ego é formado e se torna cristalizado. Sempre que alguém diz eu é porque a identificação com algo, seja um nome, uma forma, um corpo, um passado, seja com a mente, com pensamentos, com memórias. Somente quando há alguma identificação profunda que a pessoa pode afirmar eu. Se a pessoa não se identificar com nenhuma outra coisa aí puder permanecer consigo mesma, então, ela não pode dizer eu, pois o eu é descartado. O eu significa a identidade. A identidade é a base de toda a escravidão, basta ser identificada para estar em uma prisão. A própria identidade se torna a prisão do indivíduo. É preciso que ele se mantenha não identificado e seja quem ele é para que a liberdade seja possível. Então, é isso que quer dizer escravidão. O ego é escravidão, a ausência de ego é liberdade. E esse ego não é nada mais do que estar identificado com algo que o indivíduo não é. Por exemplo, todos se identificam com o próprio nome, embora tenham nascido sem nome algum. Depois,
O nome se torna tão importante que o indivíduo pode morrer por causa do próprio nome. O que é um nome? No entanto, no momento em que o indivíduo é identificado, o nome se torna muito significativo. E todo mundo nasce sem nome algum, simplesmente sem nome. Ou, ainda, o indivíduo toma forma, e todo mundo se identifica com a própria forma. Todo dia todos ficam em frente ao espelho. O que estão vendo? A si próprios. Não. Nenhum espelho pode espelhar o indivíduo, e sim a forma com a qual ele está identificado. A estupidez da mente humana é tamanha que, apesar de a forma mudar todos os dias, de modo constante, ninguém nunca se desilude. Quando o adulto era criança, qual era a sua forma? Quando ele estava no útero da mãe, qual era a sua forma? Quando ele estava na semente de seus pais, qual era a sua forma? Será que ele consegue reconhecer o óvulo no útero da mãe, caso seja reproduzida uma imagem para ele? Será que ele conseguiria reconhecê-lo e dizer: esse sou eu? Não, mas ele deve ter sido identificado com esse óvulo em algum lugar no passado. Ele nasceu e, se o primeiro grito puder ser reproduzido para ele, será que vai ser capaz de reconhecê-lo e dizer: este é o meu grito? Não, mas era dele, e ele deve ter sido identificado com esse grito. Se um álbum puder ser produzido diante de um moribundo, uma forma em constante mudança. Embora exista uma continuidade, a cada momento acontece uma mudança. O corpo muda completamente, totalmente, a cada 7 anos, e nada permanece o mesmo, nem uma única célula. Apesar disso, todos ainda acham que, esta é a minha forma, esta sou eu. E a consciência não tem forma. A forma é apenas algo exterior que vai mudando e mudando e mudando, tal como roupas. Essa identificação é o ego. Se o indivíduo não estiver identificado com algo, com um nome ou com uma forma ou qualquer coisa, então, onde está o ego? Nesse caso, o indivíduo é, e ainda assim ele não é. Consequentemente, ele está em sua pureza absoluta, mas sem ego. É por isso que Buda chamou o eu de não eu, de anatta, de anatma. Buda disse: não existe ego, então, não se pode chamar a si nem mesmo de Atma. Você não pode chamar a si mesmo de eu, não existe eu. O que há é a existência pura. Essa existência é a liberdade. Às vezes, quando os lados sombrios da minha mente vêm à tona, isso realmente me assusta. É muito difícil para mim aceitar que esses são exatamente os polos opostos dos lados luminosos. Sinto-me sujo, culpado e indigno. Quero enfrentar todas as facetas da minha mente e aceitá-las porque eu ouço você dizer com frequência que a aceitação é a condição para transcender a mente. Você pode falar sobre aceitação, por favor? A coisa básica a ser entendida é que a pessoa não é a mente, nem o lado brilhante, nem o lado sombrio. Se ela se identifica com a parte bonita, então, é impossível se desidentificar da parte feia, pois elas são dois lados da mesma moeda. É possível ter o todo ou jogá-lo fora por inteiro, mas não se pode dividi-lo. Toda a ansiedade do homem vem de ele querer escolher aquela parte que tem aparência bonita, luminosa. Ele quer escolher apenas os dias ensolarados e deixar as nuvens escuras para trás. Porém, ele não sabe que os dias ensolarados não podem existir sem as nuvens escuras. As nuvens escuras são absolutamente necessárias para que os dias ensolarados se destaquem. A escolha gera ansiedade. Escolher é criar problema para si mesmo. Ficar sem escolha significa: a mente está lá e tem um lado sombrio e um lado brilhante. E daí? O que isso tem a ver com o indivíduo? Por que ele deveria se preocupar com isso? No momento em que a pessoa está escolhendo, toda a preocupação desaparece. Surge uma grande aceitação de que é assim que a mente tem que ser, de que essa é a natureza da mente, e de que não é problema da pessoa, pois ela não é a mente. Se a pessoa fosse a mente, não haveria nenhum problema. Porém, depois, quem escolheria e quem pensaria em transcender?
E quem tentaria aceitar e entender a aceitação? A pessoa fica separada, totalmente separada. Ela é apenas uma testemunha, nada mais. No entanto, ela é uma observadora que se identifica com qualquer coisa que ache agradável, e esquece que aquilo que é desagradável vem logo atrás, como uma sombra. Ela não se sente incomodada com o lado agradável, ela desfruta dele. O problema surge quando o polo oposto reclama, daí a pessoa fica dilacerada. Mas foi ela que começou todo o problema. Ao deixar de ser apenas uma testemunha, ela passou a ser identificada. A história bíblica da queda é apenas uma ficção. Mas esta é a queda real. Deixar de ser uma testemunha para se identificar com algo e perder o seu testemunho. É só tentar de vez em quando deixar a mente ser o que quer que ela seja. No entanto, lembre-se de que você não é ela. E vai ter uma grande surpresa. Como você está menos identificado, a mente começa a se tornar menos poderosa, pois o poder dela vem da sua identificação, e ela suga o seu sangue. Porém, quando você começa a ficar distante e afastado, a mente começa a encolher. O dia em que a pessoa está completamente desidentificada da mente, mesmo que seja por um único momento, há a revelação, a mente simplesmente morre, ela não está mais presente. Onde a mente estava tão repleta, onde era tão contínua, dia sim, dia não, desperta, adormecida, a mente estava lá atrás. De repente, não está mais. E ao seu redor está tudo vazio, não há nada. E com a mente desaparece o eu. Depois, há somente uma determinada qualidade de consciência, sem nenhum eu nela. No máximo, pode-se chamá-la de algo semelhante a não ser, mas não eu. Para ser ainda mais exato, é não estar, porque mesmo com o não ser ainda existe alguma sombra do eu. No momento em que se conhece o não estar, torna-se universal. Com o desaparecimento da mente, desaparece o eu. E tantas coisas que eram importantes ou problemáticas para você desaparecem. Ela estava tentando resolvê-las e elas estavam se tornando cada vez mais complicadas, tudo era um problema. Tudo gerava uma ansiedade, e pareceria não haver saída. Gostaria de lembrar o leitor da história O Ganso Está Fora. Ela diz respeito à mente e ao não estar do indivíduo. O mestre diz ao discípulo para meditar sobre um koan. Um pequeno ganso é colocado em uma garrafa, alimentado e nutrido. O ganso vai ficando cada vez maior, e preenche a garrafa inteira. Agora está muito grande, e não consegue sair pela boca da garrafa, pois a boca é pequena demais. E o quão é que o discípulo tem que tirar o ganso da garrafa, sem destruí-la, e sem matar o ganso? Ora, é incompreensível. O que se pode fazer? Por um lado, o ganso está grande demais, e não é possível tirá-lo a menos que se quebre a garrafa, mas isso não é permitido. Por outro, pode-se tirá-lo, matando-o, mas isso significa que o discípulo não se preocupa se o ganso vai sair vivo ou morto, o que também não é permitido. Dia sim, dia não, o discípulo medita, não encontra nenhuma saída, pensa nesta e naquela maneira, mas, na verdade, não há nenhuma saída. Cansado, completamente exausto, de repente, uma revelação. De repente, ele compreende que o mestre não pode estar interessado na garrafa e no ganso, e que eles devem representar alguma outra coisa. A garrafa é a mente, o indivíduo é o ganso. E, com o testemunho, é possível. Sem estar na mente, o indivíduo pode se identificar tanto com a mente que ele começa a sentir que está nela. Ele corre para o mestre para dizer que o ganso está fora. E o mestre diz: "Você entendeu? Agora mantenha-o fora. Ele nunca esteve dentro." Ao lutar com o ganso e a garrafa, não há como resolver a situação. É a percepção de que isso deve representar alguma outra coisa, pois, do contrário, o mestre não poderia dá-la a mim. E o que pode ser? Porque toda a função entre o mestre e o discípulo, todo o negócio tem a ver com a mente e com a consciência. A consciência é o ganso que não está na garrafa da mente.
Mas as pessoas acreditam que ele está dentro dela e perguntam a todos como tirá-lo. E há idiotas que vão ajudá-las, com técnicas, a tirá-lo da garrafa. Chamo-os de idiotas porque eles não compreenderam nada. O ganso está fora, nunca esteve dentro, portanto, a questão de trazê-lo para fora não se aplica. A mente é apenas uma procissão de pensamentos que passam em frente do indivíduo na tela do cérebro. O indivíduo é um observador. No entanto, começa a se identificar com coisas bonitas, e que são subornos. Uma vez pego nas coisas bonitas, também é pego nas coisas feias, pois a mente não pode existir sem a dualidade. A consciência não pode existir com dualidade, e a mente não pode existir sem a dualidade. A consciência não dual, a mente é dual. Então, basta observar. Não ensino soluções quaisquer. Ensino a solução, basta voltar um pouco e observar. Crie uma distância entre você e a mente. Se for bom, bonito, delicioso, alguma coisa que você gostaria de desfrutar de perto, ou se for feio, permaneça o mais distante possível. Observe isso exatamente do modo como assiste a um filme. Embora as pessoas se identifiquem até mesmo com filmes. Eu assistia, quando era jovem. Fiquei sem assistir a nenhum filme por um longo tempo. Mas já vi pessoas chorando, lágrimas caindo, sem que nada estivesse acontecendo. O bom é que há escuro na sala de cinema, o que as poupa de ficar envergonhadas. Comentei com meu pai uma dessas situações. Você viu? O sujeito do seu lado estava chorando. A sala inteira estava chorando. A cena era tão, respondeu ele. Mas, disse eu, só tem uma tela. Nada mais. Ninguém foi morto, não tem nenhuma tragédia acontecendo, é só a projeção de um filme, são apenas imagens em movimento na tela. E as pessoas riem, e as pessoas choram, e por 3 horas elas ficam quase perdidas. Tornam-se parte do filme, identificam-se com algum personagem. Se você está levantando questões sobre as reações das pessoas, então, você não pode apreciar o filme, disse meu pai. Posso apreciar o filme, mas não quero chorar, não vejo nenhum prazer nisso. Posso vê-lo como um filme, mas não quero me tornar parte dele. Essas pessoas estão todas se tornando parte dele, aleguei. O ser humano se identifica com qualquer coisa. As pessoas se identificam com pessoas e, depois, criam sofrimento para si mesmas. Identificam-se com coisas, e, depois, ficam infelizes se essa coisa está ausente. A identificação é a causa raiz da infelicidade dos seres humanos. E toda identificação é uma identificação com a mente. Dê um passo para o lado, deixe a mente passar. E em breve será possível perceber que não há problema algum, o ganso está fora. Não é preciso quebrar a garrafa, e também não é preciso matar o ganso. Qual é a melhor maneira de lidar com o medo? Isso me afeta de várias formas. De um vago desconforto ou nó no estômago até um pânico atordoante, como se o mundo estivesse para acabar. De onde ele vem? Para onde ele vai? É a mesma questão que eu acabei de responder. Todos os medos são subprodutos da identificação. O homem ama uma mulher e, com amor, vem o medo na mesma proporção. Ela pode deixá-lo, ela pode já ter deixado alguém para ficar com ele. Há um precedente, e talvez ela faça o mesmo com ele. O medo existe, ele sente um nó no estômago. Está pegado demais. Não se pode pegar um fato simples, como, por exemplo, o homem veio sozinho ao mundo, e esteve aqui ontem, sem essa mulher, perfeitamente bem, sem nenhum nó no estômago. E amanhã, se essa mulher se for, qual é a necessidade do nó no estômago? O homem sabe como viver sem ela, e vai ser capaz de ficar sem ela. O medo de que as coisas possam mudar amanhã. Alguém pode morrer. Esse homem pode ir à falência, podem lhe tirar o emprego. Há diversas coisas que podem mudar. Ele está oprimido por medos e temores,
E nenhum deles é válido, porque ontem ele também estava cheio de todos esses medos, desnecessariamente. As coisas podem ter mudado, mas ele ainda está vivo. E o ser humano tem enorme capacidade de se adaptar a qualquer situação. Dizem que somente o homem e as baratas têm essa capacidade enorme de adaptação. É por isso que, onde quer que se encontrem homens, encontram-se baratas, e onde quer que se encontrem baratas, encontram-se homens. Eles andam juntos, eles têm certa semelhança. Mesmo em lugares distantes, como o Polo Norte e o Polo Sul. Quando o homem viajou para esses lugares, de repente, descobriu que havia levado baratas consigo, e elas ficaram perfeitamente saudáveis, viveram e se reproduziram normalmente. Olhando-se ao redor da Terra pode-se ver que, embora o homem viva em diversos climas, várias situações geográficas e diferentes situações políticas e religiosas, ele consegue viver. E vive há séculos. As coisas vão mudando, e ele vai se adaptando. Não há nada a temer. Mesmo que o mundo acabe, e daí? Todos vão acabar junto com o mundo. Você acha que ficará em uma ilha e que o mundo vai terminar, deixando sozinho? Não se preocupe. Pelo menos você terá algumas baratas como companhia. Qual é o problema se o mundo acabar? Já me perguntaram várias vezes. Mas qual é o problema? Se o mundo acabar, acabou. Não vai criar nenhum problema, porque não vamos estar aqui, vamos terminar junto com ele, e não haverá ninguém com quem se preocupar. Será realmente a maior libertação do medo. O fim do mundo significa o fim de todos os problemas, o fim de toda perturbação, o fim de todo nó no estômago. Não vejo problema. Mas eu sei que todos têm muito medo. Mas a questão é a mesma, o medo é parte da mente. A mente é covarde, e tem de ser covarde, porque não tem nenhuma essência, é vazia e oca, tem medo de tudo. E, basicamente, tem medo de que um dia o indivíduo tenha consciência. Isso vai ser realmente o fim do mundo. Não é o fim do mundo, mas o fato de um indivíduo tornar-se consciente, e chegar a um estado de meditação em que a mente tenha de desaparecer, é o medo básico da mente. É por causa desse medo que a mente mantém as pessoas distantes da meditação, torna-as inimigas de pessoas como eu, que estão tentando difundir a meditação, alguma forma de conscientização e testemunho. Elas se tornam antagônicas a mim, não sem motivo, pois o medo delas tem fundamento. O indivíduo pode não estar ciente disso, mas sua mente realmente teme chegar perto de qualquer coisa que possa criar maior conscientização. Esse vai ser o início do fim da mente. Vai ser a morte da mente. Porém, para o indivíduo, não há medo. A morte da mente será o renascimento dele, o início da vida realmente. Ele deve ficar feliz, deve alegrar-se com a morte da mente. Porque não pode existir maior liberdade. Nada mais pode dar ao ser humano asas para voar em direção ao céu, nada mais pode fazer com que todo o céu seja dele. A mente é uma prisão. A consciência está em sair da prisão, ou em perceber que nunca esteve na prisão, mas apenas pensado que estava. Todos os medos desaparecem. Estou vivendo no mesmo mundo. Mas nunca senti nenhum medo, nem por um único momento, porque nada pode ser tirado de mim. Posso ser morto, mas estarei vendo isso acontecer, de modo que o que está sendo morto não sou eu, não é a minha consciência. A maior descoberta da vida, o tesouro mais precioso, é da consciência. Sem isso o ser humano está fadado a ficar no escuro, cheio de medo. E vai continuar criando novos medos. Não há fim para isso. Viverá com medo, morrerá com medo, e nunca será capaz de experimentar a liberdade. E a liberdade foi seu potencial o tempo todo. A qualquer momento o ser humano poderia tê-la reivindicado, mas nunca a reivindicou. É sua responsabilidade. Poder. Durante toda a minha vida me interessei pelo poder e pelo reconhecimento que posso tirar dele. Agora, isso parece muito limitado e mesquinho.
No entanto, sinto também que existe um tipo mais autêntico de poder, que não depende das outras pessoas ou de suas reações, e que se encontra mais dentro de mim mesmo. Pode, por favor, falar sobre a minha atração por isso? Essa questão exige um exame minucioso e profundo, porque posso dizer sim para isso e também posso dizer não. Não vou dizer sim, e a grande probabilidade é para o não. E vou explicar os motivos. É assim que a mente joga com todas as pessoas. Está dito na questão: durante toda a minha vida me interessei pelo poder e pelo reconhecimento que posso tirar dele. Trata-se de um reconhecimento verdadeiro, sincero. Muitas das pessoas orientadas para o poder não estão nem mesmo conscientes disso. Seu desejo de poder permanece praticamente inconsciente. Os outros podem vê-lo, mas eles próprios não conseguem enxergar. Esse desejo pelo poder é a grande doença que assola o homem. E todos os sistemas educacionais, todas as religiões, todas as culturas e sociedades servem como apoio total a essa doença. Todos querem que seu filho seja o maior homem do mundo. Basta ouvir mães falando sobre seus filhos, como se todas tivessem dado à luz a Alexandre, o Grande, Ivan, o Terrível, Joseph Stalin, Ronald Reagan. 7 bilhões de pessoas estão correndo em direção ao poder. É preciso compreender que esse enorme desejo de poder é resultante de um vazio interior. Aquele que não está orientado para o poder é um homem realizado, satisfeito, confortável, em casa, como ele é. Seu próprio ser é de uma gratidão imensa para com a existência, e ele não faz mais nenhum pedido. O que quer que lhe tenha sido dado, ele nunca pediu. É um presente puro, proveniente da abundância da existência. E estes são dois caminhos separados, um é o desejo de poder e o outro, o desejo de dissolução. A presente pergunta é, agora, isso parece muito limitado e mesquinho. Não apenas limitado e mesquinho, mas também doente e feio. A própria ideia de ser poderoso sobre as outras pessoas significa tirar sua dignidade, destruir sua individualidade, forçá-las a serem escravas. Só uma mente feia pode fazer isso. Continuando a questão. Sinto também que existe um tipo mais autêntico de poder, que não depende das outras pessoas ou de suas reações, e que se encontra mais dentro de mim mesmo. Há alguma verdade no que você está dizendo, mas não se trata de sua experiência. Há, com certeza, um poder que não tem nada a ver com a dominação sobre os outros, mas o poder de uma flor abrindo suas pétalas. Alguém já viu esse poder, essa glória? Alguém já viu o poder de uma noite estrelada, e que não domina ninguém? Alguém já viu o poder da menor folha dançando ao sol, na chuva, com sua beleza, sua grandeza, sua alegria? Não tem nada a ver com ninguém mais. Ela não precisa nem mesmo ter alguém para vê-la. Essa é a verdadeira independência. E traz o indivíduo para a fonte de seu ser, de onde sua vida surge a cada momento. Mas esse poder não deve ser chamado de poder, porque cria confusão. A própria palavra poder significa sobre alguém. Mesmo as pessoas de grande esclarecimento não foram capazes de enxergar. Na Índia existe uma religião, o Jainismo. A palavra Jaina significa o conquistador. O significado original, com certeza, é o que é citado na pergunta formulada. O poder que surge dentro do homem como uma pétala que abre e a flor que libera seu aroma. Porém, procurei fundo na tradição do jainismo. Quando eles chamam um homem de conquistador, também dizem a seu respeito que ele conquistou a si mesmo. Alguém tem que ser conquistado. Eles mudaram o nome de Mahavira, seu nome era Vardhamana. Mahavira significa o grande conquistador, o grande homem vitorioso. Mas a própria ideia de que Mahavira conquistar a si mesmo, se reduzida a simples termos psicológicos, significa que ele pode ficar nu na chuva, no frio, que ele pode permanecer faminto, em nome do jejum, continuamente, durante meses. Em 12 anos de disciplina e preparação, ele comeu por apenas um ano,
e durante 11 anos passou fome. Não de forma contínua, ou seja, durante um mês permaneceria com fome e, em seguida, um dia comeria. Durante 2 meses permaneceria com fome e, depois, durante alguns dias, ele comeria. Entretanto, em 12 anos, o número de vezes que ele comeu chegaria a um total de apenas 1 ano. Durante 11 anos ele torturou seu corpo. É preciso uma percepção profunda para compreender que não há diferença alguma em torturar os outros ou a si mesmo, exceto que o outro pode se defender. Pelo menos há essa possibilidade. Se alguém começa a torturar a si mesmo, não há ninguém para defendê-lo. A pessoa pode fazer o que quiser com o próprio corpo. Isso é simplesmente masoquismo. Não é, a meu ver, encontrar a fonte do seu eu interior. Portanto, eu não gostaria de chamar a isso de poder, porque a palavra está contaminada. Gostaria de chamar a isso de paz, amor, compaixão. Pode-se escolher a palavra. Mas o poder esteve nas mãos de pessoas violentas, se foram violentas com outros ou consigo mesmas, não importa. Acho que as pessoas que foram violentas com os outros eram mais naturais, e que as pessoas que foram violentas consigo mesmas eram absolutamente psicóticas. No entanto, aquelas que se torturaram, tornaram-se santas. Toda a sua contribuição para o mundo é uma disciplina de como torturar a si mesmas. Há santos que dormiram em uma cama de espinhos. Eles ainda estão lá. Pode-se encontrá-los em Varanasi. Pode ser um bom exibicionismo, mas é feio e tem de ser condenado. Essas pessoas não devem ser respeitadas. São criminosas, porque estão cometendo um crime contra um corpo que não pode sequer ir ao tribunal. Assim, a segunda parte da questão tem de ser muito bem compreendida, pois, do contrário, o seu primeiro desejo, o de estar intrigado com o poder, estará lá novamente, com um disfarce diferente. Agora, é preciso começar a se esforçar para encontrar o poder sobre si mesmo. E é isso que parece ser. Consta da pergunta, o poder, que não depende das outras pessoas ou de suas reações, e que se encontra mais dentro de mim mesmo. Até a referência a outras pessoas e as suas reações significa que ele não está pensando de uma forma diferente. Primeiro, havia um interesse em que as pessoas lhe dessem reconhecimento, que ele fosse um homem poderoso, um conquistador do mundo, um ganhador do prêmio Nobel, ou algum outro tipo de estupidez. Mas nem todo mundo pode ser Alexandre, o Grande. Nem todo mundo pode se tornar ganhador do prêmio Nobel ou ser maior, em algum sentido, do que outros. Isso toma um rumo. O indivíduo encontra-se em uma situação em que isso não é possível, ou talvez haja muita concorrência e ele será esmagado, pois há pessoas muito maiores, muito mais perigosas na competição. Então, é melhor se retirar para dentro de si mesmo e tentar encontrar um poder que não tenha referência com outras pessoas, que seja independente de outras pessoas. Mesmo esse tanto de conexão é suficiente para eu concluir que agora esse indivíduo está partindo para outra viagem do mesmo tipo. Primeiro, ele tentava dominar os outros, agora, tentará dominar a si mesmo. Isso é o que as pessoas chamam de disciplina. Lembro-me da famosa fábula de Esopo. Chegou a época de mangas, e uma raposa tenta alcançar as mangas maduras, mas elas estão nos galhos mais altos. O salto que a raposa dá não é suficiente para pegá-las. Ela tenta algumas vezes e, depois, ao perceber a dificuldade, olha ao redor para ver se alguém a está observando. Uma coelhinho estava assistindo a toda a cena. A raposa vai embora, sem demonstrar derrota, mas o coelho pergunta: "Tia, o que aconteceu?" A raposa diz ao coelho: "Meu filho, aquelas mangas ainda não estão maduras." Ao mudar o desejo de poder, você não deve ser como na fábula de Esopo. É preciso, primeiro, entender de onde surgiu o desejo de poder. Ele é resultante do vazio do indivíduo, da inferioridade.
A única maneira certa de ser libertado desse desejo feio de dominar é entrar no próprio vazio, para ver exatamente o que é isso. A pessoa escapou disso através de suas viagens de poder. Agora, é preciso que coloque toda a sua energia não para se torturar, não para praticar alguma disciplina de masoquismo, mas simplesmente para entrar